Dois jogadores de futebol e o mesmo contexto, a violência contra a mulher. E é claro que a gente vai falar sobre isso. Vim me posicionar sobre o caso do Dani Alves e do Robinho. Ontem a Leila Pereira se pronunciou numa fala muito corajosa de dentro da CBF. Hoje o Danilo, que é o capitão da seleção, se posicionou também. Que eu acho que é um absurdo. Nós não estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre uma condenação. Principalmente contra as mulheres, que nós sofremos desde que nós nascemos. Preconceito, falta de oportunidade, todo tipo de discriminação. Eu sinto comigo, não é, nesse ambiente tão machista que é no futebol, determinadas condutas de dirigentes, homens. E nesse caso do Daniel Alves, volto a repetir, é um tapa na cara de todas nós mulheres. Isso é um absurdo, isso é um passaporte para que, olha, você pode cometer o crime e paga que você é solto. Isso não pode acontecer, mas não adianta eu falar só. Todas nós temos que falar. Então eu peço para todas as mulheres, vocês da imprensa também, eu não posso falar sozinha. Eu não vou conseguir solucionar o problema da violência contra a mulher sozinha. Eu preciso de todos vocês. Parabéns para Leila. Leila sabe da sua força, não só como presidente do Palmeiras, mas por estar chefiando uma delegação de seleção brasileira, uma mulher, e ela foi lá e se posicionou, mandou o recado e falou na lata o que muita gente não tem coragem de falar. Dois jogadores mundiais de seleção brasileira que a CBF não falou nada. Amigos dele não falaram nada. Nenhum jogador panca falou. Eu, Ronaldo Fenômeno. Quando que os jogadores da seleção falaram alguma coisa sobre dois jogadores de Copa do Mundo que estupraram duas mulheres? Um coletivamente. Cambada de vagabundo. Safado. Duas falas me encorajaram. Obviamente estou acompanhando os casos desde que eles foram noticiados. Já estava nessa vontade e realmente cheguei no meu limite, então chegou a hora de eu me posicionar sobre o assunto. E esse vídeo não é especificamente sobre o Robinho ou sobre o Daniel Alves. É sobre as mulheres que passam isso todos os dias. Uma a cada 3 mulheres já sofreram algum tipo de violência sexual. 50 mil mulheres sofrem isso todos os dias no Brasil. No esporte, então, 52% das atletas também já sofreram algum tipo de abuso ou assédio. Se nós estamos numa tentativa diária de diminuir uma sociedade extremamente machista, essa é a hora que a gente tem que falar que não há nada, absolutamente nada, que desabone tudo aquilo que foi posto contra Daniel Alves e Robinho a partir das mulheres agredidas, violentadas. O papel da justiça, sim, é de julgar e determinar as devidas penas. Se tem uma postagem sobre esse tipo de assunto, sempre tem alguns comentários. Caso o Robinho tenha feito isso, se o Dani Alves tenha feito isso, não tem caso e nem se. Eles foram investigados, eles foram julgados e condenados. E do lado de cá, nós, homens, todos os dias, dentro e fora de nossas casas, precisamos nos esforçar para que a gente tenha amanhã uma sociedade menos machista, menos desigual quando o assunto é gênero. E ó, se nossa sociedade é tão aficionada por futebol... Mas eu entendo que na minha posição, principalmente hoje como um dos jogadores, o jogador de mais tempo dentro da seleção brasileira hoje, exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale. Sim que é necessário passar por uma conscientização, e aqui fica o meu convite já falando aqui para o Rodri, já está aqui o Rodrigo também, uma conscientização que parte dentro da seleção brasileira, das categorias de base, do futebol brasileiro também, passando pelas categorias de base. Mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, ela vem, né, se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? Que o futebol e os jogadores possam exemplificar aquilo que queremos, uma sociedade melhor.